Muito obrigada, Mayara, por ter aceitado aí o nosso convite para estar palestrando hoje. A gente ficou muito feliz. Vou passar para a Fabiane agora, que vai passar mais algumas informações para vocês. Oi, gente, boa noite de novo. Queria agradecer a presença de vocês novamente aqui no nosso terceiro dia. Eu vou passar, como de costume, os recados de novo para quem não estava aqui antes nas palestras anteriores sobre o certificado, tá? Eu queria avisar antes que os certificados da última palestra que a gente realizou de forma online no Setembro Amarelo sobre nutrição e saúde mental já foi enviado para todo mundo que participou por e-mail, tá? E aí, quem participou, por favor, confira no seu e-mail se você recebeu, se o seu nome está tudo certo, e se não tiver lá, me manda uma mensagem ou manda uma mensagem na DM do Sanutri para a gente revisar e te mandar novamente, tá? Sobre a palestra de hoje, normalmente, como de costume, o link de presença vai ser enviado aqui no chat, lá no finalzinho da palestra, e aí vocês não se esqueçam, por favor, de preencher, porque esses dados vão ser utilizados depois para a gente elaborar as ACGs, tá? E quando estiver pronto, a gente também vai enviar por e-mail. Outro recado. Caso alguém queira acrescentar algum comentário ou alguma pergunta, pode levantar a mãozinha e ligar o microfone. Ou se não, aguardar o final da palestra, por gentileza. Só que a gente pede para as câmeras e os microfones, enquanto ela estiver falando, permanecer fechado durante a gravação para evitar aquelas intercorrências que acontecem quando a gente liga mais de um microfone ao mesmo tempo, certo? No mais, é isso. Eu agradeço a atenção e eu passo a palavra para a Mayara. Pode dar início quando você quiser, fica à vontade. Boa noite, gente. Se alguém não estiver me escutando, pode falar aqui, tá? Como a Raisla disse, meu nome é Mayara, eu sou nutricionista formada pela UENG. Atualmente eu atuo na área de nutrição clínica e hospitalar, né? Queria agradecer ao Centro Acadêmico pelo convite mais um ano em participar aí da Semana Acadêmica de Nutrição. Agradecer à professora Gislaine, que sempre me incentivou a participar de todos os congressos, feiras, palestras, né? Dizer que isso foi muito, né, importante aí para a minha formação. E é gratificante poder hoje participar do outro lado, podendo contribuir com um pouquinho do meu conhecimento, né, com vocês. Eu vou abrir os slides aqui, se alguém não estiver conseguindo ver alguma coisa, pode me avisar. Então, atualmente eu trabalho na Santa Casa de Misericórdia de Passos. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho como é nosso trabalho lá de assistência nutricional ao paciente. Se não estiver passando os slides, vocês me avisem, por favor. Vocês estão conseguindo ver? Tá dando para ver, sim. Tranquilo. Tá passando? Então tá. Tá, sim. Atualmente, né, no serviço de nutrição clínica, a gente possui 16 nutricionistas, uma para cada ala do hospital, né, contando com a nossa coordenadora, Paula. Além disso, nós temos 3 nutricionistas também, que são da nutrição, da parte da produção do hospital. Eu separei para vocês darem uma olhadinha nas alas do hospital. É mais ou menos uma por ala. Então, na hemodiálise, a gente tem a Francilene, no ambulatório do HRC, a Camila. Nas alas de plano, né, B e C particular, a gente tem a Patrícia. No Hospital do Câncer, a gente tem a Daiane. No Fofox, no Hospital do Câncer Quarto Andar, que é pediatria. Nos leitos especiais, na químio, a Ana Caroline. Na clínica médica, sou eu. Na cirúrgica, a Simone. Na urgência, emergência e AVC, hoje a gente conta com a AVC1 e a AVC2 e a Thalita. Na UTI adulta é a Cláudia, na coronária a Fabiola, na UTI NEO, no banco de leite, a Aline, na UTI cardio, na pediatria, a Laura, maternidade Promai, né, que é assistência às gestantes, é a Vanessa, a gente tem uma ferista, que é a Sabrina, e um suporte, que é a Fernanda. Qual que é o objetivo, então, do serviço, né, de nutrição do hospital? É realizar a triagem, né, de 100% dos pacientes internados nas primeiras 24 horas de internação. Da equipe multi, nós somos os únicos que triamos, né, que a gente conhece 100% dos pacientes.
Então, a gente faz a triagem nutricional de todos os pacientes internados e depois disso, a partir da NRS, a gente começa a ver qual paciente a gente vai acompanhar ou não, qual tem risco, né, para nutrição ou não. O atendimento nutricional, então, como eu disse, a partir da NRS 2002, eu acho que aqui a maioria já conhece, né, quem já passou em estágio na Santa Casa também, ou quem vai passar na faculdade, a gente já começa a entender um pouquinho mais sobre as avaliações. Então, quando na NRS a gente tem uma pontuação igual ou maior que 3, quer dizer que a gente precisa acompanhar esse paciente, né? É realizada a avaliação nutricional por inteiro dele. Nessa avaliação nutricional, contém a anamnese, que a gente pega o histórico todo do paciente, né? A avaliação física e antropométrica. A partir disso, o que a gente vai realizar? A gente precisa definir as necessidades nutricionais do paciente. Então, o que é isso? As metas calóricas, metas proteicas que eu vou precisar atingir do meu paciente durante a internação, né? E definir o tipo de terapia nutricional. O que é definir o tipo de terapia nutricional? Como esse paciente vai se alimentar? Ele tem condições de alimentar por via oral? Ele vai precisar de uma sonda nasentérica, de uma sonda nasogástrica, de uma nutrição parenteral? Então, a partir da NRS, a gente começa nossa demanda aí dos nossos pacientes. Na avaliação nutricional, então, na ficha da anamnese do paciente, o que contém? Primeiramente, a gente precisa saber o diagnóstico, né, o motivo da internação, ou então a hipótese de diagnóstico. Nem sempre, quando o paciente interna, logo de cara, o médico já sabe o que está acontecendo ali, né? Então, na maioria das vezes, a gente coloca só uma hipótese. Os antecedentes patológicos, então as comorbidades, esse paciente trata já alguma doença ou não, né? Os problemas orofágicos, então disfagia, mucosite, né? Que a gente tem a ajuda da fono, a gente trabalha em conjunto com as fonos do hospital para ajudar a gente nisso, nos riscos de broncoaspiração do paciente ou não. O funcionamento intestinal, que é uma coisa que eu sempre converso com as meninas que passam, né, em estágio com a gente, sobre qual que é o funcionamento, não só lá durante a internação, mas a gente precisa saber isso em casa, né? Como estava o funcionamento do intestino do paciente, perda ou ganho de peso. Então, esse paciente vem perdendo peso involuntariamente nos últimos meses, né? Qual a quantidade, qual o tempo, e nisso a gente precisa calcular a porcentagem, porque na NRS a gente precisa saber a porcentagem da perda de peso para calcular o risco que esse paciente tem. Se faz uso de suplementação em casa, então está usando algum tipo de suplemento, qual quantidade, quem indicou esse suplemento para o paciente, tudo isso é importante para a nossa anamnese. Se possui alergia, né, histórico de perda de peso, o que eu já falei ali em cima, é para a gente saber como que isso começou a acontecer, né? Foi involuntário, foi por dieta, foi por medicação. Então, assim, é tudo minuciosamente feita a anamnese, não só com recordatório de 24 horas. Na avaliação antropométrica, a gente usa o IMC, né? Peso e altura. Então, lá no hospital, na maioria das alas, assim, a gente tem a balança. Não são todas as alas que a gente tem. Na clínica médica mesmo, que é onde eu atuo, a gente não tem, mas a gente divide com a ala cirúrgica. Então, todos os pacientes que têm condições de pesar e medir, a gente leva para aferir, né? Quais pacientes a gente não consegue fazer isso? Pacientes acamados, em uso de oxigenoterapia, pacientes que internam com alguma fratura, né, que não consegue levantar. Então, tem alguns casos que a gente precisa estimar, né? Aqui, em relação às medidas antropométricas complementares, que são as circunferências e as dobras cutâneas. Lá no hospital a gente tem o adipômetro também. Em relação à circunferência, né, a gente usa sempre a da panturrilha para ver índice de desnutrição do paciente a cada 7 dias, geralmente. Como eu estava explicando para vocês, tem alguns pacientes que a gente não consegue aferir peso e altura, a gente usa a altura do joelho e circunferência do braço, né? Usa uma formulazinha para tentar estimar esse peso e essa altura. Todo paciente que interna, a gente precisa ter o peso e a altura, seja ele estimado ou aferido, ou então relatado. Se o paciente estiver lúcido, né, falar que pesou,
um dia antes, às vezes pesa na UPA, no postinho de saúde. Se não tiver outra maneira da gente pesar novamente esse paciente, a gente usa o peso relatado dele. Como que a gente avalia as necessidades nutricionais, né? Necessidade nutricional não é um padrão, né? Não vai ser sempre a mesma para todos os pacientes. Isso varia muito de acordo com a fase da vida, né? É recém-nascido, né? Tá na UTI neo ainda, é pediátrico, é criança, é adulto, é idoso, varia de acordo com a patologia. Então, por que esse paciente internou? Quais as comorbidades dele? A mesma proteína que a gente vai usar para um paciente sem comorbidade, a gente vai usar para um paciente renal? Não, então a patologia também interfere muito. O estado nutricional também, o paciente ele é severamente desnutrido, ele é eutrófico, ele é obeso, então tudo isso interfere no cálculo das necessidades nutricionais. No hospital, a gente usa a regra de bolso para calcular as metas. Em relação à suplementação, então, a gente calculou as metas nutricionais desse paciente. O que a gente vai fazer agora, né? Na dieta do hospital, a gente tem a gente baseia mais ou menos assim quantas calorias tem cada dieta do hospital por via oral, por exemplo, uma dieta livre, mais para frente eu vou mostrar para vocês. Às vezes, só a dieta do hospital não é suficiente, a gente precisa suplementar, né? Então, no hospital, a gente contém... Eu coloquei uma fotinha para vocês verem alguns, né? Escrevi o nome de alguns também. Tá faltando um pouquinho aí, porque a lista é bem grande. Mas é basicamente um direcionado para cada coisa. O Fresubin Protein Drink, que é o primeiro, a gente costuma falar que ele é o geralzão, né? Ele não tem nada específico. Ele tem 300 de caloria e 20 gramas de proteína, num frasquinho desse, igual esse da imagem, de 200 ml. O Fresubin Creme, a gente costuma usar para os pacientes que têm alguma disfagia, que está usando uma dieta via oral pastoso grosso, né, que precisa de coisas mais amassadinhas. Então, ele literalmente parece um Danone, que é essa imagem do meiozinho aí. O Fresubin Juice também é uma opção nossa. O 2Cal também. O 2Cal ele é um pouco mais calórico do que o Protein, ele também é geral, mas ele tem 400 calorias. O Juice a gente usa normalmente para protocolo de jejum, né? Então, para o paciente que tem uma cirurgia eletiva, para ele não ficar tanto tempo de jejum, vários estudos, né, conseguiram provar já que o Juice pode ser eficaz para ajudar tanto no pré, né, como no pós-operatório. Então, no hospital, principalmente na ala cirúrgica, hospital do câncer, que tem mais pré e pós-operatório, é bem usado. O Impact é o preparo nutricional, né? Então, esses pacientes também com cirurgias eletivas, o médico recomenda 5 dias antes de ir para o bloco. Então, a nutricionista do ambulatório mesmo prescreve Impact para o paciente, né? Suportan a gente usa na maioria das vezes pacientes oncológicos, que ele é mais oligomérico. O Fresubin 3.2, ele tem a vantagem de ser pequenininho, ele tem apenas 125 ml e tem 400 de caloria. Então, assim, a gente consegue atingir as metas bem mais rápido aí com ele, né? O Diamax é o nosso suplemento próprio para diabético. Nenhum suplemento do hospital contém sacarose, lactose, nada. Porém, o Diamax, ele tem menos carboidrato. Então, ele a gente, né, deixa exclusivo para os pacientes diabéticos. Frebin é mais usado na pediatria, né, que é como se fosse o nosso Fresubin Protein Drink, mais pediátrico. E o Proline, como ele tem muito colágeno, né, a gente usa ele, assim, mais para cicatrização. Então, úlceras, Fournier, né, ele ajuda demais nessa parte. Então, basicamente, é essa suplementação que a gente tem no hospital e usa com os pacientes. Nessa primeira fotinho, as bolsinhas lá atrás são as dietas enterais. Todo suplemento do hospital é enteral / oral, ou seja, ele pode ser passado na sonda nasentérica ou pode ser ofertado de via oral. Porém, a gente tem as bolsinhas que são próprias para a sonda nasentérica, que são essas atrás aí, né? Que é o que eu sempre explico também, converso bastante, que a gente precisa evoluir a dieta gradativamente, ou seja, bem lentificado, principalmente nesses pacientes de sonda nasentérica. Então, cada bolsinha tem uma quantidade de caloria e proteína, né? Então, a gente vai fazendo esse segmento aí. Conversar um pouquinho com vocês sobre a síndrome de realimentação, né? O que é isso? É uma coisa que a gente toma muito cuidado no hospital.
que são alterações neurológicas, né, sintomas respiratórios, arritmias, falências cardíacas, poucos dias após a realimentação. Então, o paciente às vezes interna muitos dias de jejum, pacientes severamente desnutridos, e ao entrar no hospital, não tem como a gente já iniciar uma dieta atingindo tudo que ele precisa. Vamos supor, a gente já vai, se o paciente tiver de sonda nasentérica, eu já vou mandar uma dieta de 1.500 calorias para ele? Não, sempre tem que ser mínima, né? Para não ocorrer o síndrome de realimentação. Eu deixei aqui para vocês, né, que as medidas que preconizam a oferta calórica inicialmente reduzida, né, então progredir de acordo com os resultados da monitorização diária de eletrólicos séricos, funções vitais e balanço de fluidos. O que é isso? A partir do momento que a gente inicia a alimentação nesse paciente que ficou muitos dias de jejum, junto, né, com a resposta do próprio paciente, para a gente ver como que ele está reagindo, a gente acompanha os íons, que é o sódio, potássio, magnésio e fósforo, mais importante para isso. Quando a gente analisa um exame laboratorial e vê que tem algum íons baixo, a gente precisa solicitar que o médico reponha ele, né, o quanto antes, para não ocorrer o síndrome de realimentação no paciente, tá? Como que a gente identifica qual paciente meu que interna que pode ter esse risco de realimentação? Então, paciente com um ou mais desses seguintes riscos, né? Índice de massa corporal, então IMC menor que 16, tá? Perda de peso não intencional, maior que 15% do peso corpóreo entre os últimos 3 a 6 meses. Mínima ou nenhuma nutrição por mais de 10 dias, né? Que a gente chama de jejum D10, por exemplo. Os baixos níveis de fósforo, potássio e magnésio antes da alimentação. Então, o paciente interno, o médico já pede os exames laboratoriais. Então, antes de começar a iniciar a dieta, os íons já estão baixos, a gente precisa ter cautela, né, ao iniciar essa dieta. Também pacientes com 2 ou mais dos seguintes riscos: IMC menor que 18,5, perda de peso não intencional maior que 10% do peso corpóreo, né, nos últimos 3 a 6 meses, mínima ou nenhuma nutrição por mais de 5 dias, além do histórico de abuso de álcool e drogas. Então, né, pacientes etilistas, drogaditos, a gente também fica de olho aí no síndrome de realimentação, tá? Quais são nossos tipos de terapia nutricional? A gente tem a terapia nutricional oral, né, que é a via oral mesmo, que é a via fisiológica, que deve ser sempre priorizada. Então, a gente sempre faz de tudo para conseguir que o paciente consiga Maiara. comer. Oi. Oi, desculpa te interromper, tem uma pessoa querendo tirar uma dúvida. Peraí que eu tenho que fechar aqui, senão eu não vou enxergar. Não, pode deixar. Pode falar. Bruna, se você quiser. Tá. Escreve então pelo chat que ela dá uma olhadinha. Quando o íon tá alto, Bruna... Oi, Bruninha. Bruna era minha estagiária. Quando o íon tá alto, a gente não faz nada. Não tem problema a gente evoluir a dieta com o íon alto, tá? Isso fica da parte médica. Da parte da nutrição, não tem nenhuma restrição com os íons altos. Então, se a gente tem um fósforo alto, a gente não tem problema a gente evoluir essa dieta. A gente não pode evoluir dieta quando os íons estão baixos, tá? Imagina. Então, voltando lá, os tipos de terapia nutricional, como eu disse, a via oral é a que a gente sempre vai priorizar para o nosso paciente, né? Quando isso não é possível, a gente tem a terapia nutricional interal, que é a sonda nasentérica, quando o paciente está impossibilitado de ingerir alimento pela boca, por via oral, né? Ou pacientes que conseguem, têm possibilidade de comer via oral, mas não estão conseguindo, né? Estão com baixa ingestão, estão sem apetite, a gente não está conseguindo atingir as nossas metas, a gente discute o início de sonda com o médico, com a família e com o próprio paciente, né? Além da anorexia de diversas etiologias também. Quando nenhuma dessas vias é possível de iniciar, nem a via oral, nem a interal, a gente parte, então, para a terapia nutricional parenteral, né?
que é quando o trato gastrointestinal não pode ser utilizado, às vezes tumor, né, algum trauma. Pode ser iniciado também quando o próprio trato gastrointestinal não está tolerando. Então, a gente está tentando sonda e o paciente está vomitando, a gente não consegue evoluir dieta. Então, é uma opção a gente tentar a intravenosa, que é a nutrição parenteral, né? Como eu disse, a fono é nossa aliada aí também. Quem faz estágio comigo vê a gente o dia inteiro discutindo os casos com a fono, né? Então, quando a gente precisa, quando é indicado a fonoaudióloga, paciente com risco de disfagia, então, às vezes, o paciente interna, o acompanhante relata que está tendo engasgo, que não está tolerando dieta consistente, dieta livre, né? Que há tantos dias, né? X dias, está se alimentando só de pastoso grosso. Então, aí a gente pede para a fono avaliar o risco de disfagia, de broncoaspiração, né? De dieta para o pulmão. Pacientes entubados por mais de 24 horas, a fono também já é protocolo dela acompanhar, avaliar e acompanhar esse paciente. Pacientes neurológicos e traumatismo raquimedular, né? Quando tem alguma lesão aí que impossibilita o início da terapia nutricional. Pacientes automaticamente, né? De sonda nasogástrica, de sonda nasoentérica, a fono acompanha junto com a gente. A fono acompanhando é um meio da gente conseguir evoluir essa dieta, ver a possibilidade de liberar uma sonda interal com uma via oral, né? E sacar essa sonda, se for possível, para o paciente ir embora para casa 100% de via oral, né? Então, aqui, como eu disse para vocês, na terapia nutricional oral, né, existem todos os tipos de dieta, né, das consistências e as patologias, né, de acordo com as patologias. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, deixei uns exemplos aqui, para vocês entenderem. A primeira, então, em relação à consistência da dieta líquida restrita. É uma dieta praticamente nada, né? Água, chá, gelatina, né? Sendo tudo diet aí, sem açúcar, que é muito pobre em fibra. Ela sacia a sede, hidrata os tecidos e mantém o trato gastrointestinal em repouso. Quando a gente usa isso, na maioria das vezes, em pós-operatório, né? O paciente acabou de sair de uma cirurgia de trato gastrointestinal, né? O médico pede para a gente mandar uma dieta líquida restrita que vai deixar esse trato gastrointestinal quietinho lá por enquanto, né? Para a gente ver como que o paciente vai tolerar essa dieta. Na líquida sem resíduo, ela tem líquidos claros, porém muito pobre em fibra, né? O que é líquidos claros, né? Água, chá também, suco diet, gelatina diet. A diferença é que nessa a gente começa a iniciar uma sopa coada rala, né? Sem nenhum resíduo aí ainda. A nossa próxima dieta, evolução de dieta, é a líquida. Então, permite todos os alimentos, porém de forma líquida, que é pobre em fibra e de fácil digestão, né? Então, o trato gastrointestinal está começando a voltar a funcionar aí, né? Então, leite, vitamina de fruta, sopa, suco, gelatina e o chá é o que a gente consegue aí na dieta líquida para o paciente. Na nossa próxima evolução de dieta tem a pastosa ou leve, que permite os alimentos muito bem cozidos, né? Então, a gente dá preferência aos alimentos de fácil mastigação, que seria pobre em gordura e pobre em fibra também. Canja, né? Sopinha de macarrão, sopa de fubá, mingauzinho, que no hospital a gente manda bastante, né? Bolacha maisena, então, assim, mais molezinha, a gente sempre indica molhar no café com leite. A dieta pastoso grosso, né? Dieta pastosa grossa, qual que é? É a que a gente já consegue um pouco mais de mastigação e de deglutição, com pouco esforço, né? Papinha, né? Vitamina de fruta um pouco mais grossa, sopa batida grossa, mingau grosso, purezinho, a gente consegue usar mais no pastoso grosso. E é nessa dieta que a gente inicia aquela suplementação que eu mostrei para vocês ali atrás, que é o Fresobin creme, que é um que parece um danonezinho, né? Os pacientes, assim, toleram super bem esse suplemento na dieta pastoso grosso. Ajuda muito a gente, porque a pastoso grosso tem pouca caloria, né? Então, para a gente atingir as metas, ela é um pouco mais difícil. Se eu não me engano, tem 851 por aí. A gente tem, então, a suplementação que a gente consegue melhorar o aporte calórico do paciente.
Na branda pastosa já é uma evolução em tanto que a gente tem alimentos muito bem cozidos, né? Que dá para facilitar aí a mastigação e a deglutição do paciente. Então já começa a comer o arroz, porém é um arroz bem papado, só o caldinho de feijão. As carnes precisam ser bem desfiadas, o purezinho, né? De tarde sempre vai a vitamina de fruta, de noite geralmente vai a sopa. Na dieta branda, é a dieta um pouco mais calórica, tem 1.213 calorias, a do hospital, se eu não me engano, também. Os alimentos são bem cozidos, né? Então a mastigação fica mais fácil, a deglutição e a digestão também. E como eu disse, ela fornece mais aporte energético para o paciente, né? Então, arroz cozidinho, caldo de feijão, carne moída já pode entrar aí, ou então a carne picadinha, né? Os legumes também, os pães, então geralmente a gente pede pão doce da padaria, né? E tudo muito bem cozido. A dieta geral é a nossa dieta livre, né? Que é onde a gente sempre quer chegar com o paciente, fazer de tudo para ele ir embora com uma dieta livre, né? A do hospital tem 1.497 calorias, mais ou menos, quase 1.500, né? Então, ela permite todos os tipos de alimentos em todas as consistências, desculpa. O paciente deve estar, né, com a mastigação e a deglutição normal, sem nenhuma alteração. Então, para isso, a gente tem a ajuda da fono, para falar que esse paciente tem condições de comer uma dieta livre, né? Arroz, feijão, carne, vem tudo em geral, frutas em geral, pães em geral, então é tudo liberado, tá? Em relação à patologia, então no hospital, como que a gente divide a dieta de acordo com a patologia do paciente, né? De acordo com a doença. Dieta assódica, totalmente sem sal, né? É uma das que o paciente mais reclama, que a gente tem mais dificuldade. Hipossódica tem a restrição do sódio, né? Geralmente vem o salzinho separado, né? Eu até coloquei aqui que o paciente recebe 2 gramas de cloreto de sódio por dia. Diabetes, então, além da restrição da sacarose, tem a redução também do teor de gorduras e de carboidrato, né? É uma dieta onde carboidrato simples e a introdução de carboidratos complexos, auxiliando no controle glicêmico, né? Então, a gente restringe um e introduz outro. E é onde a gente entra com a suplementação de Amax, né? Na maioria das vezes, gelatina diet, mingau diet, suco diet, tudo isso para o nosso paciente diabético, tá? Para hepatopata, então a gente tem a moderada quantidade de sal também e de gordura, né? Liberado leite desnatado ou de soja, carnes brancas em pequenas quantidades e ovos, né? Para tudo isso, gente, a gente tem bastante contato com as meninas da cozinha também, né? Para tentar fazer aí o melhor para o paciente, encaixar no que ele está com vontade, no que ele está tolerando, no que ele é acostumado em casa ou não. Os pacientes renais crônicos, né? Nefropatas, então a gente tem a nutricionista de hemodiálise, que é a Fran, que ajuda a gente muito, sempre traz atualizações das dietas, né? De restrição de sódio, proteína, potássio, então sempre em tratamento conservador. Quando o paciente é dialítico, né? Tá fazendo hemodiálise, a gente tem a restrição de sódio de 2 gramas por dia, a proteína de 1,2 pelo peso e o potássio de 2 a 3, né? Dislipidemias. Então, quando o paciente já interna e ele já tem o relato de colesterol alto, então automaticamente o médico já pede para a gente uma dieta pobre em gordura, né? Normalmente vem mais salada, carnes magras e o leite também é desnatado. Dieta laxativa, né? Em relação à via oral, quando o paciente está obstipado, o médico automaticamente já coloca aí na prescrição para a gente mandar uma dieta laxativa. Então, rica em alimentos formadores de resíduos intestinais, né? Ricos em fibras insolúveis. Na maioria das vezes, a gente manda o quê? Vitamina de mamão, suco de mamão, laranja. Isso tudo se tiver de acordo com a dieta que está liberada para o paciente. Na dieta obstipante ou constipante, é a dieta para prender o intestino. Então, se o paciente está com um quadro de diarreia, o que é diarreia? Fezes líquidas 3 ou mais vezes ao dia, a gente já entra com a dieta obstipante, né? Que é usada para diminuir a aceleração do trânsito intestinal, né? Atendendo às perdas de água e de eletrólitos, principalmente nesses quadros de diarreicos agudos, que a gente vê muito no hospital também, devido ao início de antibiótico, né?
As dietas de imunossuprimidos é com o mínimo de manipulação possível. Então, as meninas lá da cozinha já são acostumadas quando a gente pede uma dieta para imuno, né? A prioridade é o quê? Evitar infecções por micro-organismos, né? Presentes nos alimentos. Então, os alimentos crus, que sempre me perguntam se é permitido ou não, desde que frescos e higienizados com hipoclorito, né? Em relação à dieta, é isso, gente, da dieta via oral que a gente tem no hospital de acordo com a patologia e consistência. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nutrição parenteral, que é a intravenosa, né, que é a nossa terceira via lá, que eu mostrei para vocês aqui no primeiro slide em relação a isso. Então, aqui no hospital, na Santa Casa, a gente tem a MTN, né, que é composta pelos médicos nutrólogos, a doutora Neuma e o doutor Matheus Castro, em conjunto com 2 enfermeiras da MTN, né, que são especialistas em nutrição parenteral, que é a Aline e a Lucélia, e a nutricionista responsável do paciente, né, então, nutricionista de cada ala. O que é a equipe multi, né? É um grupo formal, obrigatoriamente constituído de pelo menos um profissional de cada categoria. Como eu disse para vocês, o médico, que aqui nós temos 2, nutricionista, que a gente tem em cada ala, né? Enfermeira, que a gente tem a responsável, que é a especialista, as 2, a Aline e a Lucélia, e um farmacêutico também. E, assim, ainda pode incluir outros profissionais, né? Habilitados e com treinamento específico para a prática de terapia nutricional. Aqui no hospital nós temos as fonos também. Sempre quem vai prescrever a dieta parenteral vão ser os médicos. As meninas da enfermagem especialistas nisso ajudam nós nos dias de semana. E nos finais de semana somos nós nutricionistas que discutimos diretamente com os médicos da MTN como que vai ser a conduta desse paciente de nutrição parenteral, tá? Gente, então, é basicamente isso, né? Eu tentei resumir um pouquinho de como é o trabalho lá no hospital para vocês. Eu acho que quem fez estágio comigo já está acostumado um pouquinho com essa rotina. Eu queria priorizar para vocês, amanhã vocês vão ter uma palestra, né, em relação à entrada no mercado de trabalho, a roda de conversa. Meu conselho para vocês é abraçar tudo que a faculdade oferece, que é uma coisa que eu fiz desde o meu primeiro ano de faculdade. Então, assim, seja voluntário ou não, dentro da faculdade, fora da faculdade, eu acho que isso é muito bom para a nossa vida profissional, para o nosso currículo, né? E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode me perguntar aqui ou depois também. Obrigada, Mayara. Muito obrigada. Essa palestra foi muito boa. Gente, alguém tem alguma dúvida? Eu tenho, para variar. Mai, quando que usa a sódica? Porque eu nunca vi ela lá quando eu fiz estágio. Eu só vi a hipossódica. É a Bruninha que tá falando? Eu mesma. Tudo bem? Normalmente, a sódica, quando o paciente já é hipertenso e o sódio está muito elevado, tá? É raro mesmo. Geralmente, a gente consegue, com a hipossódica, controlar o sódio alterado desse paciente. Mas eu mesmo peguei poucos casos de assódica, como eu disse para vocês, o paciente recusa demais. Então, se a gente consegue controlar o sódio desse paciente aí, junto com o médico, né? A gente consegue manter a hipossódica, mas tem casos que ainda precisa iniciar a sódica totalmente sem sal, Bruninha. Entendi. Obrigada, viu, Mai? Imagina. Eu tenho uma dúvida também. Normalmente, quando você estava falando dos tipos de dietas, você chegou a comentar sobre o que vocês usavam, né, na composição. Geralmente, os pacientes costumam aderir à dieta que vocês passam lá quando eles precisam ficar lá por muito tempo. Quando algum paciente não tem adesão, no caso, se for uma dieta mais restrita, por exemplo, vocês costumam usar alguma estratégia para melhorar a palatabilidade dessa alimentação, para ele sentir mais o gosto da comida? Como que funciona? Sim. Primeiramente, a gente sempre tenta conversa direto com o paciente, né? O que a gente costuma fazer? Perguntar o que ele está com vontade, o que a gente consegue ofertar para ele para atingir essas metas. Aqui no hospital, a gente tem contato direto com uma padaria que fornece as coisas para o hospital. Então, de acordo com a consistência da dieta desse paciente, se tiver alguma coisa no hospital
se não tiver, né, alguma coisa que o paciente esteja com vontade e que caiba na dieta dele, a gente consegue trazer de fora, né? Muitas das vezes esse problema é maior aí com as crianças, né? Que as meninas da pediatria já sabem lidar muito bem a contornar esses problemas, ou com idosos. O idoso, na maioria das vezes, se não estiver atingindo as metas por baixa ingestão, se a gente já tentou, né, todos os tipos de suplementação, todos os tipos de alimentação fora do hospital, tal, até, né? Várias vezes a gente já teve casos de paciente que falar que come, mas quer comer comida fora do hospital. A gente não libera de cara pelo risco de contaminação. Mas conversando com o médico, né, várias vezes a gente já conseguiu liberar, melhorar a aceitação desse paciente, conseguir evoluir a dieta desse paciente. O nosso último caso, a nossa última discussão é tentar a sonda, né? Mas assim, se acontecer do paciente não conseguir comer via oral, não aceitar essa dieta, a gente precisa discutir sobre a sonda nasentérica, porque ele não pode desnutrir com a gente ali, né, durante o tratamento. Mas a gente usa todas as vias que tiver ao nosso alcance e que não tiver ao nosso alcance também, a gente tenta buscar para não ocorrer a desnutrição desse paciente. Entendi, obrigada. A Daniela fez uma pergunta se o suplemento Proline é mais recomendado em quais casos clínicos? Principalmente úlceras, né? Pé diabético, síndrome de Fournier, né? Ele ajuda muito em cicatrização. Eu tenho até uns estudos aqui, depois eu posso mandar para vocês, nas meninas do centro acadêmico, mostrar para as meninas em relação à ferida mesmo, sabe? Feridas abertas, depois do tratamento direitinho com Proline, a gente tem uns estudos comparando pacientes que usaram Proline e pacientes que não usaram, como a cicatrização foi melhor nesses pacientes que usaram a suplementação Proline. Entendi. Gente, queria avisar que o link de presença já está no chat, tá? Para vocês preencherem. Mais alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário antes da gente finalizar? Eu vou aparecer de novo. O café puro, sem ser o café com leite, ele pode entrar em qual tipo de dieta? Desde a líquida restrita ou só mais para frente? Não, aqui, eu vou até colocar aqui de novo para você ver, Bruninha. Separado. Mas, deixa eu ver onde eu pus aqui. Aqui, ó, a gente ainda não entra com ele, porque a gente usa esses líquidos claros, né? Água, chá e a gelatina. Então, na líquida restrita, a gente ainda não libera, tá? Na líquida sem resíduo, a gente já pode liberar. E a partir da líquida completa, é o que a gente entra com leite e o café, tá? Entendi, obrigada. Nada. Depois, se vocês quiserem os slides também, eu posso deixar com vocês, para vocês estudarem, dar uma olhadinha, tá? Eu tenho mais uma dúvida. Sobre desnutrição. Como que vocês avaliam se a pessoa está progredindo em relação à desnutrição? Por exemplo, se ela tiver acamada e não tiver condições ainda de se pesar, por exemplo, como que vocês fazem essa avaliação? Circunferência da panturrilha, tá? Nosso índice aí para ver se está tendo melhora da desnutrição ou não. Tem vários artigos que comprovam. Então, lá no hospital, a gente usa a circunferência da panturrilha. Então, até todos os alunos que já fizeram estágio também acho que são acostumados. Toda nutricionista pede para o primeiro dia da avaliação aferir a circunferência da panturrilha e a cada 7 dias a gente repete para ver se está tendo desnutrição ou não. Agora, paciente que a gente consegue pesar, melhor ainda, a gente faz acompanhamento a cada 7 dias para ver como que está a resposta nutricional. Entendi. Mais alguém tem alguma dúvida? Que gracinha! Obrigada, Matheus. É um prazer imenso. Eu falo que eu lembro O Matheus era da minha sala, então eu lembro da primeira palestra que a gente teve de uma ex-aluna e eu sempre ficava imaginando como seria, né? E é gratificante demais estar aqui podendo compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência, né? Do meu conhecimento aí.
E eu estou à disposição a todos os alunos que quiserem conversar depois no particular, se tiver alguma dúvida, tá? Meu Instagram tá aí, meu contato também. Então, se alguém depois precisar de alguma coisa. Obrigada, Matheus. Também tenho muito orgulho. Bom, então, para a gente finalizar, eu agradeço muito, Mayara, a sua participação e o tempo que você disponibilizou para estar aqui hoje. Eu espero que a gente possa ter outras oportunidades de te ouvir também em outros momentos, falando mais sobre nutrição hospitalar. Talvez até presencialmente em outros eventos, se for possível, porque a nutrição hospitalar é um assunto que a gente tem muito contato, né? Tanto na graduação quanto no estágio. É particularmente uma área que eu gosto bastante também. Então, foi muito interessante o que você trouxe. Eu tenho certeza que contribuiu bastante hoje para quem gosta dessa área. Então, muito obrigada. Muito obrigada a vocês, gente. Foi um prazer. E agora eu vou encerrar aqui, então, a nossa reunião, gente. E amanhã a gente volta com a professora Gislaine, com a roda de conversa também com os outros ex-alunos da UENG, que vão falar um pouco sobre as áreas de atuação que eles estão atuando agora e como que foi essa inserção deles no mercado de trabalho depois da formação, tá? Então, até gente, amanhã. Muito obrigada às mensagens, Bruninha, Flávia, Vitor, Leni, muito obrigada. Eu li todo mundo aqui, tá? Muito obrigada. Beijo.